Everton, boa noite. Bem-vindos. Bem-vindo a mais uma live. Júlia, bem-vinda. Como é que estão por aí? Muito frio? O áudio tá bom? Aqui a minha internet caiu algumas vezes, então se der uma travada aí, vocês vão me avisando no chat que aí eu já vou dando um jeito aqui, coloco no 4G talvez, e aí melhora. Bom, gente, então, bem-vindo à Segurança do Trabalho em Pauta. Muito bom ter vocês aqui conosco, né? Então, a gente percebe, né, o afunilamento das pessoas que vão acompanhando a live, né? Então, a gente vê que no primeiro dia tem mais, no segundo tem um pouco menos e no terceiro vai ter menos também, né? Isso porque demonstra a questão do interesse, né? Mas é assim mesmo. Olá, César, bem-vindo. Oi, Kátia, boa noite. Que bom que vocês estão aqui conosco, que bom que o áudio tá ok. Então vamos começar, né? Porque a gente tem o comprometimento aí de estar aqui todo dia às 8 horas da noite, né? Para a live ser curta e não ficar tomando muito tempo de vocês que também tem outros afazeres aí, né? Então, se vocês ainda lembrarem de alguém que quer entrar nessa live, que gostaria de saber, que sempre pergunta sobre a dúvida de como agir no dia da perícia, do que fazer, né? Já manda o aviãozinho aqui embaixo para quem vocês conhecem e acham que é importante, porque a live não vai ficar gravada, tá? Ela não vai ficar gravada, tá bom? André, boa noite, bem-vindo. Então, vamos lá, né? Ontem a gente comentou sobre a questão do agendamento, né? Então, o que fazer, os prazos, quanto tempo eu tenho que peticionar isso no processo, né? Então, isso tudo a gente conversou ontem e lembrando também que tudo isso, essa relação de prazo, de acordo com o Código de Processo Civil, modelo dos agendamentos, isso tudo tá lá no e-book, tá? Então, a gente já tinha comentado ontem, né? E hoje a gente vai dar a sequência na live falando sobre a perícia propriamente dita, né? Então, assim, então, vamos lá. Eu agendei a minha perícia e, enfim, chegou o grande dia. E aí, como que eu vou agir, o que que eu vou fazer, como que eu vou me apresentar, o que que eu devo, né, como me portar numa perícia. Oi, Júlio, bem-vindo. Então, é o seguinte, você agendou a sua perícia, data e hora né, pré-agendada, certo? Conforme a questão do agendamento prévio. E aí, você chegou o dia e você vai ter que ir na perícia. Então, você vai chegar na perícia. O que eu preciso levar, Isabela? Eu preciso levar algum documento, alguma identificação? O que eu preciso levar? Bom, eu sugiro que você leve o próprio agendamento que você fez, que você peticionou no processo, juntamente com um documento de identificação teu. Porque o que acontece? Às vezes a empresa quem trata da questão das perícias, da questão jurídica, não está dentro da empresa. E acontece, já aconteceu comigo, de muitas vezes a própria empresa não saber do que se trata. Perícia? Não estou sabendo de perícia nenhuma. Então, é muito importante que você leve o teu agendamento, né? Então, a folhinha do seu agendamento, juntamente com a sua identificação. Mas assim, 90% das vezes as partes já estão te esperando no local da perícia, na data e no local da perícia, né? E aí você já vai ver sempre uma movimentaçãozinha. Então você já percebe, né? Uma indústria, por exemplo, sei lá, uma carvoaria, uma serraria, né? Qualquer coisa. Aí você vê uma pessoa de terno, gravata, você já pensa, é o advogado da parte, né? E aí você entra, desce, se apresenta, fala assim, eu vim fazer uma perícia, eu gostaria de saber se vocês são parte do processo. E aí, essas pessoas, elas já vão responder você de acordo com que sim ou que não, que provavelmente sim. Então, aí vocês perguntam da qual parte eles são, reclamante ou reclamada. Se eles forem parte reclamada, aí se for o reclamante, você fala, então vamos chegar até o local, conversar com alguém do RH, conversar com o responsável, né, pra gente poder dar início pra perícia.
E aí vocês se direcionam juntos até se alguém já estiver esperando, né? Então, senão você já vai direto se apresentar na empresa. E aí, se já tiver todo mundo ali, pergunta, né? Fala assim, ó, já tá, eu gostaria de saber se já tá, se todas as partes já chegaram, se vocês estão aguardando mais alguém. Oi, Cardoso. E aí, vocês já podem dar início na perícia, tá? Aí você pede, normalmente eu peço uma sala, um local que seja mais reservado. Por que isso? Para não ficar trazendo problemas, o reclamante normalmente ele fica constrangido de voltar à empresa ingressando com uma ação trabalhista. Então, por isso que eu sempre peço um local mais reservado. Se não tiver, não tem problema, vai aonde a empresa se sentir confortável. Isso pro perito independe. E aí vocês vão para a sala, né, se apresentam ali, antes do início, ó, fala, eu sou perito, isso daqui é a parte, já estava aguardando aqui enquanto eu cheguei. E aí se direcionam para o local determinado, designado para acontecer a reunião antes da perícia. Normalmente a empresa também já sabe, né, os trâmites, o processo, e ela já deixa separadinho ali um local reservado para isso acontecer. Vocês se direcionam para a sala. Quando o perito entra na sala, tô falando perito, assistente técnico, né, vai todo mundo junto. Então, assim, já me perguntaram, né, algum aluno meu na mentoria já perguntou, Isabelle, eu posso perguntar só para uma parte sem a outra ouvir? Não, não dá. A perícia, ela tem que acontecer às claras. Ou seja, todo mundo tem que ficar sabendo o que está acontecendo, né? Então, assim, por quê? Porque a partir do momento que você começa a ouvir só uma parte, a outra parte entende que você pode ser tendencioso a tá ouvindo ou tá acatando o que a outra parte está falando. Então, a perícia tem que ser às claras. Então, né, todo mundo sentado, acomodado, você começa a tua perícia. Então, você fala, se apresenta, né? Olá, eu sou Isabelle, eu vim fazer a perícia do fulano. De acordo com a ata de audiência, eu fui nomeado para uma perícia de insalubridade. Dessa forma, eu vou avaliar todos os agentes, todos os anexos da NR15, e eu gostaria de saber se a documentação que eu havia solicitado no agendamento, ela já está disponível, se ela foi acostada aos autos, né, ou como que, se vocês já têm essa documentação aqui para mim. Aí a empresa normalmente ela vai falar, doutor, normalmente chamam o perito de doutor, tá? Então aí ele vai entregar a documentação que você havia solicitado, ou não, vai falar que não, que já está acostado aos autos. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes a empresa ela não quer anexar, por exemplo, PPRA e outros documentos, ficha DPI, alguma coisa, porque ela não quer dar munição para outra parte. Então ela deixa para apresentar isso no dia da perícia para o perito, para que a outra parte não tenha acesso a outros riscos, a outras situações que estão descritas no documento. Então é bem comum que eles não entreguem, não anexem no processo essa documentação antes. Então aí isso vai estar lá só disponível no dia da perícia, e depois da perícia eles anexam no processo. Ah, Isabelle, mas isso é fora de prazo? Não, não é fora de prazo, né? Por quê? Porque ele está te apresentando no dia da perícia. Errado é se você pediu no dia do agendamento que essa documentação estivesse disponível para você no dia da perícia e ninguém te apresenta isso e eles querem anexar isso depois no processo, para você avaliar ou para você receber isso por e-mail. Quando você recebe um documento por e-mail, depois, aí sim isso se torna intempestivo, que é o que eles chamam, ou seja, fora do prazo. E aí, gente, é muito fácil. Infelizmente, existem bastante profissionais que eles fazem o quê? Que eles fazem documentos para atender demandas periciais. Então, aí eles vão camuflar o teu ambiente de trabalho nos documentos. Então, a gente não aceita que isso, não aceita, tá? Então, a gente aceita só que realmente é no máximo no dia da perícia, tá?
Então, não aceitem documentos posteriores. A não ser, claro, que seja um documento que você, por exemplo, eu já cheguei a solicitar, eu fui fazer uma perícia de periculosidade e nessa perícia de periculosidade, eles falaram, o próprio autor falou que ele fazia um registro manual desses documentos, do documento do abastecimento. Então, por exemplo, quantos litros ele abastecia por vez. E aí sim eu falei, perguntei para a empresa se eles tinham esses registros arquivados. Eles falaram que sim, mas que eles tinham que procurar. Então aí eu solicitei esses registros, eles me mandaram depois da perícia, mas que para mim era fundamental para a elucidação do fato, né? Quanto tempo ele abastecia. Então aí sim eu pedi, mas documentos básicos que você, né, prevê já que você vai precisar no dia da perícia, você normalmente não aceita mais. E aí o que você faz? Você peticiona no processo, ou o juiz, a parte anexa no processo, e aí o juiz vai decidir se ele vai aceitar ou não. Então é o juiz que decide, não somos nós peritos, tá bom? Então aí você avaliou a documentação, normalmente você dá, para evitar muita briga, porque às vezes acontece, a parte começa a falar, daí é reclamada, você não fazia isso, e daí começa pode começar uma discussão. Então ao longo da minha experiência, eu achei melhor ouvir primeiro uma parte e depois ouvir a outra. Então, eu dou a palavra para o reclamante primeiro, mas isso não tem fundamento, pode ser a reclamar. Então, eu dou a palavra para o reclamante, né? Pergunto para ele. Então, fulano, eu gostaria de saber quais eram as suas atividades aqui na empresa. Como que era a sua rotina, da hora que você chegava até a hora que você ia embora, o que você fazia. Então, ele começava a me listar as atividades dele, né? Então, eu falava tudo. Aí, a hora que ele terminava, eu perguntava para reclamado. Falou assim, então, diante disso que o reclamante comentou aqui na perícia a respeito dessas atividades, eu quero saber o que você concorda e o que você discorda. Daí a empresa fala o que ela concorda e o que ela discorda. E você anota tudo isso, você registra tudo. Porque, sempre no começo da perícia você tem que deixar bem claro que não é da sua competência julgar alguém. Então, você não julga ninguém, quem julga é o juiz, você tá lá para fazer um levantamento. Então, tanto que as duas versões vão estar no laudo, tanto a versão do reclamante quanto a versão da reclamada, né? Porque você vai dar o teu parecer técnico, mas você não vai julgar, tá? Então, aí ele também fala, e aí sim vocês partem para o campo, né? Para produção, para fazer as avaliações quantitativas ou qualitativas, dependendo do que foi o pedido na inicial do processo. Então, vamos supor aí, falem aí pra mim o que vocês querem, uma perícia do que vocês querem que eu comece a retratar, uma perícia de insalubridade na questão mais focada para ruído, para calor, para químicos ou uma periculosidade. Coloca aí nos comentários o que vocês querem que eu comente aqui hoje pra gente tratar da questão do tempo de coleta, do tempo de amostragem de um agente, como que a gente faz. Então, assim, uma perícia, ela dura em média 1h30, tá? Então, pode durar menos? Pode durar mais? Pode. Então, o Everton pediu ruído. Legal. Então, pode durar mais tempo e pode durar menos tempo, tá? E aí, o que você... ruído, a Aninha também falou, ruído é o que mais tem. Realmente é a maior demanda de ruído, tá? Então, vou dar uma pincelada em cada uma delas, mas já percebi que vocês querem a questão da insalubridade. Então, essa perícia, ela dura em média 1h30, tá? E desde a hora que você chega até a hora que você sai da inspeção pericial. E aí, você vai para campo. Então, vamos supor que na inicial do processo, tá lá, vamos imaginar um ambiente como uma serraria. Então, a serraria, você vai ter que avaliar o quê? Você vai avaliar todos os anexos da NR15, mas a inicial do processo, ela está voltada mais para o ruído. Então, você sabe, assim, que de todos os equipamentos que você vai ter que alugar,
talvez o mais importante de todos vai ser o dosímetro de ruído. Então aí você vai fazer uma avaliação de ruído. Então você chega lá, você vai perguntar aonde que era o local de trabalho do reclamante, qual máquina, qual setor, e aí ele mesmo vai te direcionando aonde que é. E você pega no dia da perícia um paradigma. O que é o paradigma? É uma pessoa que hoje está exercendo a mesma função que o reclamante exercia. Então vamos falar, é um auxiliar de serviços gerais que ele trabalha na plana. Então aí você vai fazer a avaliação nesse funcionário que tá lá na plana. Você vai, gente, se vocês forem, vocês podem usar dosímetro e vocês podem usar o decibelímetro para fazer a perícia de ruído, tá? Então a NR15, ela deixa você fazer a avaliação com o decibelímetro, né? Só que aí você vai ter que fazer os cálculos manuais, o C1 sobre o T1, o C2 sobre o T2, C1, C2 sobre o T2, até você encontrar o valor da dose, para daí você dizer se o ambiente é insalubre ou não, né? Então, aí você pode usar também o dosímetro. Então, se você utiliza o dosímetro, aí você você configura ele para sua, né, para o Q5, né? Então você vai deixar o seu dosímetro ali bem certinho, então você vai colocar o slow, o Q5, vai deixar ele configurado para ruído contínuo ou intermitente, porque você entrou ali e você avaliou que não existe ruído de impacto, então você vai avaliar, porque se você tiver que avaliar o ruído de impacto, você vai avaliar separadamente, tá? Então, aí você vai avaliar o ruído, vai posicionar de acordo com a NH1 na zona auditiva do colaborador, né? Explica para o colaborador, fala assim, olha, eu sou perito, nós vamos fazer uma perícia de ruído, porque senão às vezes eles ficam sem entender o que está acontecendo. E aí você posiciona o dosímetro, né? Normalmente na lapela do colaborador, do paradigma. E aí você vai fazer a tua aferição. Quanto tempo, Isabela, eu faço essa medição? Ó, a medição, ela tem que ser representativa. Então, vamos dizer que o tempo inteiro aquele colaborador fica só ali na plana. Então, você vai avaliar ali. Eu sugiro de 40 minutos a 1 hora que você faça a avaliação de ruído, tá? Por quê? Porque aí você não vai ter problema na hora que projetar essa dosimetria para as 8 horas de trabalho, tá bom? Então, aí você projeta e lá no teu equipamento você tem que avaliar o LAVG, tá? Que é o nível médio. Então, aí você avaliou, né, o ruído, mas você também verificou que no ambiente de trabalho não tinha calor, porque não tinha fonte artificial de calor, não tinha vibração, porque a máquina que ele opera não era geradora de vibração ocupacional, e não tinha risco biológico. Você avalia assim, no geral, tá? Então, aí no teu laudo, você vai colocar a questão do ONE, isso aí, Rona. Você vai colocar a questão de todos os anexos. Você vai falar, não foi identificada atividades envolvendo riscos biológicos, supondo, nas atividades do autor. Tá? E aí você fez a tua avaliação, finalizou a avaliação. Eu vou responder as perguntas depois, senão eu perco a minha linha de raciocínio, tá bom? Da São José Consultoria. E aí, senão eu vou perder a linha de raciocínio. Então, aí você vai avaliar os agentes, né? Vai finalizar a tua perícia, vai verificar a questão de EPI, sinalizações, como que é o ambiente de trabalho, porque você tem que descrever isso para o juiz, tá? Você tem que descrever o ambiente de trabalho. Você vai perguntar para o paradigma e para o autor se o ambiente de trabalho ele teve modificação da época que ele trabalhava lá. Então ele vai falar, não mudou nada ou mudou. E aí você vai perguntar o que mudou. Se mudou às vezes só o layout, né? Só a distribuição das máquinas, mas todas continuaram no mesmo ambiente. E tudo isso você vai colocar no teu laudo. Então vai avaliar como que é a cobertura, o piso, a iluminação, a ventilação, né? Você vai tentar descrever aquele ambiente de trabalho o mais real possível. Então vocês têm que imaginar que o juiz ele tá lendo um papel, não, né? Uma tela.
E aí nessa tela ele tem que imaginar o local de trabalho do reclamante. E aí você vai colocar isso no teu laudo também. Finalizou a dosimetria, finalizou o que você tem que fazer ali naquele momento no ambiente de trabalho, você retorna, né? Não vai ficar gravado, Graciela, não vai. Então, se quiser, já compartilha com alguém que ainda tem um finalzinho aqui para vocês fazerem pergunta. E aí vocês finalizaram a dosimetria e aí você pergunta, né? Assim, então eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma coisa para comentar, se tem mais algum lugar que você trabalhou que a gente precise ir. Se não, você guarda seu equipamento. Lembra que tem que aferir antes e depois da perícia, né? Essa variação ela não pode ser maior do que mais ou menos 1 decibel, senão você tem que descartar a tua avaliação. E é aí que o assistente técnico entra, para verificar se o perito fez toda essa checagem, para verificar se o perito fez as abordagens que eram necessárias para o deslinde da ação. E aí o perito, né, se ninguém tem mais nada para comentar, para colocar, o perito guarda as coisas, pode retornar para a sala só para uma finalização mais formal da perícia, né? E aí pergunta, olha, então eu já fiz os levantamentos de tudo aquilo que eu precisava para fazer o meu laudo, né? Então eu tenho 30 dias para fazer a entrega do laudo, ou de acordo com como for na ata de audiência. Então, se ninguém tem mais nada para acrescentar, eu dou por encerrada a perícia às 15h20, mais ou menos. Se a perícia for marcada para as 2, não sei. Tá? Então aí você anota o horário de início e o horário de término e também você tem que anotar o nome dos participantes da perícia, inclusive do paradigma que você fez a avaliação de ruído lá, tá? Então tudo isso é importante que conste no teu laudo. Aí finalizando, você se despede e pode seguir e ir embora. Gente, uma coisa, eu já vou falar, tá, André? Essa questão do químico inalável. Se você perceber que às vezes acontece de você ter que agendar a perícia e ela ser num local muito distante. Então vamos supor assim, eu já fiz perícia onde o escritório ficava no centro da cidade, porém a máquina que eu tinha que avaliar, ela era distante quase 1 hora do local. E aí houve o ponto de encontro das partes, né? Então todo mundo se encontrou ali no centro e dali do centro nós iríamos para o local da perícia. E aí, quando eu cheguei, o meu carro é baixo, né? E eles falaram que era estrada de terra. E aí a empresa perguntou para mim, só tava eu e o pessoal da empresa. E aí eles perguntaram, a doutora vai querer ir conosco na caminhonete? Daí eu falei, olha, eu vou aguardar a outra parte chegar. Se eles estiverem de comum acordo, eu não vejo problema. Por quê, gente? Porque todo mundo tem que estar de comum acordo. Porque se a outra parte falar, olha, doutora, eu prefiro então que você venha comigo, aí você vai perguntar para outra parte, doutor, você concorda que eu vá com ele? Né? Por quê? Porque todo mundo tem que estar de acordo. E se ninguém tiver de acordo, você vai com o teu carro mesmo. Tá? Porque eu já contei para vocês que eu, bem no comecinho das minhas perícias, eu acabei na inocência indo. Itararé é uma cidade super pequena, tem 40 mil habitantes. Então a gente acaba conhecendo todo mundo da área da segurança do trabalho. E aí eu tinha parado no posto para abastecer e quando eu cheguei eu encontrei o assistente técnico da reclamada. E aí ele falou, doutora, é você que vai fazer a perícia hoje, né? Eu falei, eu mesma. Ele falou assim, eu também tô indo para lá, vou fazer assistência técnica. Aí ele falou, vamos junto, porque dava uns 30, 40 quilômetros. E eu não vi problema nenhum em ir. E aí eu falei, só que em vez de eu ir com você, eu prefiro que você venha no meu carro. E aí ele foi no meu carro. E a gente foi conversando, ele era técnico de segurança da prefeitura, nós fomos conversando da questão da prefeitura, nada a ver com a perícia, nada a ver mesmo. Só que aí, quando eu cheguei lá no local, a parte, eles perceberam, e aí o laudo ele foi favorável para o reclamante, eu acredito, e aí a reclamada me bombardeou
e impugnou realmente meu laudo. Porque existe uma diferença, né, de você falar impugnação e manifestação. Então, quando você impugna um laudo, você realmente quer que ele seja anulado, né? E quando você se manifesta sobre o laudo, é quando você quer que você preste outros esclarecimentos. Então, existe essa diferença. Só que nessa situação, ele realmente impugnou o meu laudo, o juiz acatou a decisão, e aí eu perdi todo o trabalho, fiquei super nervosa, pensei, meu Deus do céu, não vão mais me nomear para perícia, fui até a vara do trabalho, expliquei a situação pro diretor da vara, e ele falou assim, pois é, Isabelle, eu entendo que você não fez de má fé, porém, né, as partes não entendem desta maneira. E aí tive outras oportunidades, graças a Deus, né? E tô aí na vara do trabalho até hoje. Mas é o que eu falo pra vocês, tenham esse canal aberto de falar com a vara. Claro, não vão ficar enchendo o saco o tempo inteiro, mas se acontecer alguma coisa nesse sentido, vocês têm sim essa abertura aí pra vocês, tá? Então a dica que eu dei era essa, como se portar na perícia. Vou responder algumas perguntas aqui. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês vão mandando aqui pra mim também, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Então, primeiro, né, o pessoal tava perguntando a questão de ruído. Então, ruído você analisa, em média, no mínimo 40 minutos de avaliação, tá? E aí, o máximo 1 hora, porque você também não vai fazer uma dosimetria de 4 horas, de 6 horas, né? De 75% da jornada, como a maioria exige que faça. Tá? Então, a questão da insalubridade por risco biológico, ela é qualitativa, tá, Marlon? Então, a gente faz avaliação qualitativa e sempre lembrem de perguntar o tempo de exposição. Então, porque é bem comum acontecer o quê? A pessoa, por exemplo, assim, ela trabalha num banco e aí ela vai fazer a limpeza de banheiro e ela alega que esse banheiro é de uso público e aí ela fala que é devido ao adicional de insalubridade por risco biológico por causa da limpeza e coleta dos lixos. Quando você vai perguntar para a pessoa quanto tempo você fica exposta, quanto tempo você demora para limpar banheiro? Ah, não, o banheiro é rapidinho, eu demoro uns 20 minutos por dia e aí eu vou tirar pó, eu vou fazer café, eu vou limpar as mesas. Então, assim, importante do risco biológico é saber o tempo de permanência. Por quê? Porque o anexo 14 da NR15, ele trata assim, ele é categórico em falar que é permanente, tá? Então, tem que ser permanente. O tempo de amostragem para variação de calor, eu sugiro, Graciela, que você faça 1 hora. Por quê? Porque na NHO e na NR15, que agora teve no anexo 3, ele teve uma mudança e sempre foi por 1 hora, né? Então, a taxa metabólica em calorias por hora. Então, você faz por hora, tá bom? A questão dos químicos, gente. Químicos inaláveis, que o André tá perguntando aqui. O tempo de coleta, ele vai depender do método e do agente que você vai avaliar, tá? Então, assim, esse método, normalmente você quando, por exemplo, assim, que inaláveis. Então, vamos pensar que a gente vai fazer uma coleta de poeira respirável com sílica. E aí você vai ver você tem lá a vazão e o volume, né? O volume mínimo, o volume máximo que você tem que coletar para aquela amostra ser representativa. E aí você vai fazer os cálculos para saber qual que é o tempo de coleta daquele agente. Então, quando você vai fazer uma perícia judicial, você tem que saber qual que é o agente que você vai avaliar e se ele for quantitativo de acordo com o anexo 11 da NR15, você tem sim que peticionar no processo, pedindo o adiantamento, pedindo que sejam feitos o pagamento dos honorários prévios, por 2 motivos. Porque não é problema do perito arcar com esse tipo de despesa. Porque a empresa, teoricamente, já deveria ter feito isso nos programas e nas avaliações deles, né? E outro é porque até em coleta que você tem que, para ser representativo, você tem que fazer coleta de 4 horas. Então, consequentemente, o teu honorário
vai aumentar, concorda? E aí você deixa isso a critério do juiz. Se ele não quiser solicitar que as partes façam esse pagamento, então aí você não tem como concluir quantitativamente. E tudo isso você tem que explicar para o juiz na hora de você fazer esse requerimento, peticionando aí o valor dos honorários prévios para fazer químicos, ok? O Jackson, quando é solicitada uma perícia de insalubridade, temos que avaliar todos os possíveis agentes? Temos sim, Jackson. Então, por exemplo, que a gente tá trabalhando, que a gente tá avaliando um risco biológico numa funcionária do banco, que faz a limpeza do banco. Ah, Isabelle, mas eu não tenho que avaliar a vibração. Não, não tô falando que você tem que alugar um acelerômetro, que você tem que alugar um IBU-TG se você não tenha. Eu tô falando que você, no teu laudo, você vai colocar todos os anexos e vai colocar não foram identificadas fontes artificiais de calor, não foram identificadas atividades geradoras de vibração ocupacional. É isso que eu falo do avaliar, não que você tenha que chegar com uma caminhonete de equipamento para fazer a avaliação, mas você tem que citar eles no teu laudo, mesmo que você não os tenha avaliado. Por quê? Porque você avaliou, tipo, tem ou não tem, entendeu? Questão do calor já respondi. O tempo de avaliação deverá ser representativa da exposição. Riscos físicos também para químicos, observando o volume mínimo de coleta. Exatamente isso aí, Rona. Vamos ver o que mais. Utiliza várias máquinas em ambientes diferentes. Quanto tempo avaliar? Aí, quando é muita máquina, ou você faz uma simulação, né, de que o autor ele permaneça um ciclo completo daquele tempo ali na máquina para você fazer a tua dosimetria, ou você faz através do decibelímetro e aí pergunta para ele quanto tempo você ficava nessa máquina. Então você anota. E aí você faz a medição pontual com o decibelímetro. Químico inalável já respondi. Quando tem que medir radiação ionizante, você mede para comparar com a tabela do CNEM? Eu sinceramente, eu não medi. Por quê? Porque quando existe a questão da radiação ionizante, ela te remete ao CNEM, mas eu, particularmente, eu nunca medi. Por quê? Porque quando vem para mim a perícia da radiação ionizante, normalmente é por raio-x móvel, e daí o autor ele pleiteia a periculosidade, porque ele já recebe a insalubridade por agente biológico. Então, eu sinceramente, eu nunca fiz avaliação quantitativa da radiação ionizante. Radiação ionizante geralmente é caracterizada como periculosidade. Então, na verdade, ela pode ser insalubre ou periculosa, né? E aí, você vai saber o que você vai avaliar na ata de audiência, porque se na ata de audiência tiver que você foi nomeado para uma perícia de insalubridade, você vai avaliar a radiação ionizante como insalubre. Mas, porém, se você foi nomeado para uma perícia de periculosidade, você vai avaliar a radiação ionizante como periculosa. Então, isso já vem na ata de audiência. Então, eu também nunca medi, mas se ele existe como uma forma de quantitativo, tem que medir sim, claro que tem que medir, né? Porque senão a gente tem laudo, né? A gente tem manifestação da parte, a gente não tem como argumentar. O Marco perguntou aqui, a decisão do juiz pode ser questionada, já que ele não é perito, correto? Sim, na verdade, o que acontece? O juiz, ele não está adscrito ao laudo pericial. Então, ele pode sim, por mais que ele mande o perito ir lá avaliar, porque ele não tem competência profissional para isso, ele pode não acatar o que a gente está colocando lá, tá? Então, essa decisão, eu acho que é o inverso, né, a pergunta que você fez. Mas o juiz, ele pode sim não se ater à decisão do laudo e tomar a decisão própria dele.
Maicon, nesse caso de insalubridade por risco biológico para a faxineira do hospital, por exemplo, se tratando da exposição permanente, devo pagar grau máximo ou médio? Se ela faz só, então assim, se a gente for pagar insalubridade por grau máximo para risco biológico, você tem que entender que, o que tá lá na norma? Contato permanente com pacientes em isolamento, por doenças infecto-contagiosas. Então, assim, se essa faxineira do hospital, ela tem esse contato num quarto de isolamento de pacientes infecto-contagiosos, aí é um caso a se pensar, porque ela não está tratando diretamente do paciente, tá? Então, normalmente, tem que avaliar a situação, mas ela já recebe essa insalubridade em grau médio, talvez. Por quê? Porque a questão do lixo, né? A faxineira do hospital. Então, ela faz o recolhimento de materiais, de pérfuro, então ela recebe em grau médio, tá? Se não me falha a minha memória, porque eu tenho que, né? Eu não sou uma NR ambulante, mas eu acho que é em grau médio. Júlio, acompanhei uma perícia que o perito usou aquele termômetro conjunto, que não é que tem a árvore com os globos. O equipamento correto para fazer a avaliação de calor é o IBU-TG, aquele que tem a esfera tem que ter 6 milímetros de diâmetro, fosca, né? Então o bulbo úmido, o bulbo seco e a esfera, né? O globo. Então, se ele usou aquele outro lá, ele não é o equipamento adequado, você pode impugnar mesmo o laudo dele na hora. O Luiz Carlos, o perito deve mostrar o certificado de calibração dos aparelhos? Não, Luiz, não precisa mostrar o certificado de calibração. Normalmente o teu equipamento ele vem com uma etiquetinha fora quando ele é calibrado. Então você pode até apresentar, mas o certificado em si ele vai anexado no laudo. O Jackson perguntou quais os equipamentos de medição eu tenho. Acelerômetro IBU-TG, bomba de amostragem com calibrador, dosímetro de ruído com calibrador. Mas eu comprei isso, gente, depois de uns 4 anos aí trabalhando com perícia, tá? Fui comprando aos poucos. Então, cada perícia, porque que nem eu falo pra vocês, ó, hoje eu recebi R$3.700 que caiu na minha conta que eu nem imaginava. Então, isso volta e meia acontece quando a gente faz perícia. E aí, o que eu fiz? Eu pegava, por exemplo, eu não tava esperando esse dinheiro, então, teoricamente, ele não vai fazer falta pra mim. Então, eu pegava esse dinheiro e comprava algum equipamento, né? Já deixava ele destinado para algum equipamento. Foi aí que eu fui fazendo, né, todo o meu arsenal de equipamentos da higiene ocupacional. Como que eu avalio vibração em perícia? A vibração em perícia você tem que avaliar de acordo com a NHO 9 e 10, né? Dependendo se é mãos e braços ou o corpo inteiro. E ela tem que ser representativa de um ciclo. Uma avaliação de vibração, ela dura em média 20 minutos, 25 minutos, dependendo da atividade que você vai avaliar. Você faz a perícia antes ou já faz a petição? Acho que eu não entendi. Puxa, Graça, caiu sua bateria. Quando a reclamada fechou a unidade de trabalho, não existindo mais o trabalho. Aí, eu respondo de novo o calor. Deixa eu voltar. Quando a reclamada fecha a unidade e não existe mais. Quando não existe mais o local de trabalho, o que acontece? O juiz já coloca na ata de audiência. Por quê? Porque as partes na audiência inicial, ele já vai colocar que a reclamada já fechou as portas, que não tem mais nada para fazer lá. Eu já fiz perícia onde o juiz determinou que eu poderia fazer perícia no local similar. Eu particularmente não concordo. Porque, né, se nem você voltando 2, 3 anos depois na mesma empresa continua tudo igual, que dirá numa empresa similar. Mas o juiz mandou, tá mandado, né? Manda quem pode, obedece quem tem perícia para fazer. Então aí você faz se o juiz autorizar. Se você não pode fazer por conta. Até porque, como é que você vai entrar numa empresa tipo, que ninguém sabe da tua existência? Eu vim fazer uma... Tem muitas que não aceitam. Por quê? Porque não querem levantar o rabo do burro, né? Então, tem muitas que não aceitam que você
que você entra. Então, tudo tem que ser via processo, via judicial. A nova empresa tem que ser comunicada e aceitar essa perícia, porque ela não é obrigada a aceitar. Graciela, a questão do calor é a seguinte, você vai avaliar o calor em 1 hora, por quê? Porque a taxa de metabolismo e todos os parâmetros que você tem lá, eles são quilocalorias por hora. Então, você avalia o calor durante 1 hora. E o Jackson também tinha perguntado a respeito do termômetro, né? O termômetro, para ser adequado para você fazer a perícia de calor ocupacional, tem que ser o IBUTG, o índice de bulbo úmido termômetro de globo, que ele tem o úmido, né, o globo, e tem que atender às exigências da NHO. Então, se for um termômetro diferente desse, não aceita. Existe um livro sobre periculosidade sobre radiação ionizante. Não sei se você está perguntando ou afirmando, Rafa. Rafa não é. Engenheiro RFA. Ah, que legal. Depois compartilha aqui o nome dele. Sim, Rona, existe a radiação, eles já tem um dosímetro acoplado, né, que mede a radiação ao longo do dia. Você pode solicitar esse laudo. Mas se você... Acabei de lembrar que eu fiz uma perícia sim, que era uma radiação, e eu usei o Geiger. Mas isso faz muito tempo, nossa senhora, nem lembrava. E aí comparei com a tabela do Senem. Lembrei. Agora acabei de lembrar. Foi uma perícia numa fábrica de papel. Gente, são muitas e muitas perguntas. Eu vou responder só mais algumas, porque senão a nossa live se estende demais. Covid entra como exposição biológica? Sim, César, desde que o contato seja permanente do funcionário com os infectocontagiosos. Pessoal que está ali trabalhando na recepção e em outras áreas do hospital, mesmo que seja do Covid, só vai receber quem que está lá dentro do isolamento em caráter permanente, tá? Não é o meu entendimento pagar até para quem está fazendo a triagem, até porque não pode ser que sim, pode ser que não. Então, não caracteriza como o permanente. Tá? Se o local tiver algum ruído, mas por motivo da perícia for outro, devo fazer as medições? Você até pode fazer, mas você vai ter que justificar isso no teu laudo. Tá. Vamos ver aqui. Ótimo. O que mais vejo é perito tirando foto da tela de dosímetro e avaliação da vibração de 30 segundos. Tem que anexar relatório, né, gente? O equipamento já tá relatório, por que não vai anexar? Tá. Gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês é que vocês... Não porque vocês são peritos que vocês têm que ser arrogantes, tá? Então, vocês sejam educados, sejam cordiais, porém não sejam tendenciosos, né? Evitem falar demais durante uma perícia, porque você pode dar tiro no teu pé, às vezes na hora de você fazer a elaboração de um laudo, não é aquilo que você... às vezes você esquece de algum ponto crucial da legislação e a hora que você vai fazer o laudo, você acaba se confundindo e pensa, puxa vida, mas eu falei lá que era, que não era, e agora eu tô vendo aqui que é ou que não é, entende? Então não façam esse tipo de coisa, porque vocês podem errar da conclusão precipitada. Só mais uma pergunta. Uma avaliação de um perito medindo somente 20 minutos de calor pode ser impugnado um laudo? Graciela, pensa o seguinte, o termômetro, ele demora em média 20-25 minutos para estabilizar. E aí, se ele demora esse tempo, a gente tem que avaliar que ele não pode... a variação entre mais ou menos 0,4... o IBUTG mais ou menos 0,4. E aí, como é que você vai saber se esse tempo aí foi suficiente para estabilizar? Então, eu acho que assim, 20 minutos é muito pouco tempo. Imagina, é um prazer compartilhar com vocês aqui. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Deu boa a nossa live, acho que consegui responder
todo mundo. Se vocês tiverem, se eu ainda não... uma pergunta da Nayane. O perito pode levar algum assistente para ajudar nas medições? Pode. Porém, gente, eu confesso que na minha primeira perícia eu levei. Eu levei porque eu falei, eu não sabia o que fazer, eu tava muito nervosa mesmo, então eu levei. Só que assim, sugere-se que você é o expert, então você está levando alguém para quê? E também vocês têm que peticionar no processo, porque a empresa pode não aceitar que você leve outra pessoa junto com você na tua perícia, ou o advogado reclama, tudo reclamar. Então assim, poder você pode. Aí você vai alegar o quê? Você alega que ele é o dono do equipamento e que você alugou dele, que ele fez questão de acompanhar para não danificar, né? Dá uma desculpa aí e pode levar assim. Mas não esquece de peticionar no processo, tá bom? Gente, muito boa noite, obrigada por todo mundo que ficou aqui comigo até quase 1 hora aí da nossa live, tá? Se eu não conseguir responder todas as dúvidas, manda lá no direct. E se vocês quiserem ainda, né, tem a nossa mentoria, que ela tá lá disponível, é do começo ao fim do laudo, é para dúvida, para todas essas dúvidas que vocês têm, eu tô ali no WhatsApp à disposição para responder tudo isso para vocês, tá bom? Boa noite e até amanhã é a última parte da nossa live. Fiquem bem, se cuidem e fiquem em casa.